Fala, Nenzeira, Nenzeira, vamos aqui fazer mais uma questão secreta do Enem. Questões que pouca gente fez e que pouca gente conhece, tá? Então, questão aqui de hoje foi extraída da prova de Libras de 2017, foi a questão de número 22 do Caderno Verde, e que teve uma marcação um pouco expressiva, 27% apenas de acertos. Vamos ver o que pegou nessa questão. Olha só, lendo aqui a referência bibliográfica como de costume, disponível em revistalingua.ol.com.br, uma revista infelizmente não mais publicada, e que era muito lida por nós, professores da área de linguagens, trazia sempre em matérias muito interessantes sobre o universo linguístico e também, mais especialmente, da língua portuguesa no Brasil. Acesso no site, né? Em 28 de julho de 2012, há muito tempo já, texto com adaptações. Tá bom, não disse muita coisa aí não, a referência bibliográfica. O processo de busca de dados, comando agora, o processo de busca de dados sobre a língua pataxó evidencia a importância da pesquisa voltada para o quê? A pesquisa tem que se voltar para o quê? Tem que ler o texto, não dá para ter nem noção das letras, né? Então vamos ler o texto, olha só. Pode um idioma considerado extinto e pouco documentado ser novamente parte ativa do patrimônio linguístico? Uma questão muito interessante que trata aí da questão do patrimônio cultural, em especial do patrimônio linguístico. O Enem corriqueiramente cobra questões sobre esse tema, inclusive a língua pataxó foi recentemente objeto de outra questão, que eu já deixo aqui em cima, para que você veja como é importante fazer itens anteriores, porque muitas vezes as ideias se repetem. Então, continuando aqui nossa leitura. Pode um idioma considerado extinto e pouco documentado ser novamente parte ativa do patrimônio linguístico? A melhor maneira de saber como ocorre uma revitalização linguística é examinando um marco na luta indígena, a recuperação da língua pataxó. Eni Orlandi, pesquisadora da Unicamp, famosa inclusive, esteve na equipe que coletou e analisou evidências linguísticas que ajudaram a reconstituir a variante do pataxó mais falada ao norte da região de Porto Seguro, na Bahia, a Ranhan. Os pataxós, abre aí uma citação, né? Os pataxós viveram perseguições e movimentos de dispersão. A partir dos anos 80, entretanto, conseguiram criar um espaço em que reivindicaram seu direito ao território tradicional que haviam perdido. Outras perdas acompanharam essa. Entre os bens perdidos estava a língua. A posse da língua significa para eles o seu desejo de ser índio em um momento de ameaça de extermínio, diz a pesquisadora. A pesquisa foi feita em condições difíceis. Uma só informante baeta, muito idosa, sem interlocutores reais, só os da memória, imaginados, e experimentando dificuldade de lembrar, em condições de guerra, a sua cultura, uma parte da identidade já estigmatizada, já voltada ao esquecimento. Então, uma idosa com dificuldade de memória, com traumas associados à própria identidade, conversando com supostamente pessoas que não mais estavam presentes ou sequer existiam. Todas essas dificuldades permearam aí o processo com estudo, né, de conhecimento da língua pataxó, diz Orlandi no livro Terra à Vista. Graças às reminiscências de Baeta, foram coletados dados suficientes para comparar as listas feitas, vamos subir aqui, né, para comparar as listas feitas de palavras que já se possuía e estabelecer paralelos com línguas próximas. Então, o que pesa aí nessa pesquisa que foi feita sobre a língua pataxó? A memória, o relato, a oralidade, a história oral, veja o valor que isso tem para se desencavar, vamos dizer assim, aquela memória linguística e cultural, consequentemente. Então, o processo de busca de dados sobre a língua pataxó evidencia a importância da pesquisa voltada para o quê? Reconstituição da língua de um povo. Bacana. Não tem como dizer que está errado. Houve isso no texto. Por meio de dados históricos. Essa é a alternativa para mim que mais poderia levar uma dúvida. Existem dados históricos, logo no início do segundo parágrafo, sobre a dispersão, sobre os problemas enfrentados pela etnia pataxó. Então, a partir dos anos 80, entretanto, eles conseguiram reivindicar um espaço perdido. Mas antes eles viveram perseguições e movimentos de dispersão. Mas não é isso que está servindo para retomar a língua, tá? Então, não é por meio de dados históricos, registros, elementos que estão ali oficiais, nada disso aí a gente vai ver, tá? Então, não vou aqui nesse trecho. Preservação da cultura de um povo. Tá bom, bem ampla, né? Então, o texto fala mais da língua, mas tem a ver com a cultura, consequentemente, por meio do resgate da história oral. Incontestável, né? Incontestável. Comparação de línguas consideradas mortas por meio de registros escritos. Opa,
não se comparou com outras línguas mortas necessariamente, né? Ele fala aqui línguas próximas. Então já tem um problema com esse mortas aqui. E segundo, né, não existem aí registros escritos que vão servir de base. Depois que se pegou o registro oral e se escreveu, é que se comparou com outras línguas. Mas o registro originalmente, a fonte originalmente, não era um registro escrito. Catalogação do vocabulário do léxico de uma língua, beleza, tá valendo, por meio da recuperação de documentos. Não, inclusive o título do texto diz isso, né? Que não é documentado. Pode o idioma considerado extinto e pouco documentado? Então, não é documentação oficial, vamos dizer assim, ou documentos que foram produzidos ao longo da história. E valorização dos povos indígenas, tudo bem. Essa questão começa bem em várias letras, né? Por meio da tentativa, até a C que eu não marquei, existe uma comparação de línguas no final. Todas começaram, digamos que verdadeiras, mas voltando aqui à letra E, valorização dos povos indígenas por meio da tentativa de unificação de línguas próximas. Não se quis. Aí estaria sendo feito algo parecido com o que os portugueses fizeram, de colocar tudo dentro de um mesmo pacote, né? Dentro de um mesmo guarda-chuva que foi o Tupi-Guarani, unificando línguas próximas, mas desconsiderando aspectos culturais e próprios daquela etnia. Então, isso hoje não seria compreendido como uma valorização daquele povo, mas como uma homogeneização cultural perigosa. Então, a letra E não se verifica, portanto, nosso gabarito, letra B, tá bom? Mas não vai embora não. Fique comigo aqui para você conhecer agora um dos grandes nomes da poesia simbolista brasileira, Gilca Machado, pouco estudada, mas que tem uma poética muito ligada ao feminino, naquele momento ali do início do século XX, e que você vai conhecer num poema que caiu também em outra questão secreta do Enem. É só clicar no vídeo que já apareceu e em um segundo a gente se vê.